mais uma vez, mais um vídeo, mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Então você jovem deve estar nos acompanhando, essa é a quarta lição do canal. E se você ainda não fez inscrição, se você ainda não curtiu nosso canal, por favor, curta, comente, compartilhe, ajude a divulgar todo esse material. Bom, lição número 4, estamos estudando esse trimestre Fundamentos do Discipulado. E hoje eu vou começar a lição de uma maneira diferente, citando o verso da Bíblia que permeia toda a lição desse trimestre que nós vamos estudar por 3 meses, que é o verso de Mateus 28:19, onde fala assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, nós estamos estudando, baseado nessa comissão, estudando o que é ser um discípulo. As primeiras 2 lições nós começamos a entender o fundamento do discipulado, alvo, e agora, da lição 3, 4 e 5, nós estamos numa série de lição que é como obter o poder do discipulado. Então, como obter esse poder? Então, vocês lembram que na semana passada, para aquele que assistiu o vídeo, nós começamos a falar da primeira maneira de obter o poder, que era oração. Ou seja, nós aprendemos que a oração é como a respiração da alma. Aquilo que, se eu não fizer, fatalmente eu morrerei espiritualmente. E nessa semana, ainda continuando todo nesse processo de sobrevivência espiritual, né? Então, se a oração ela é a respiração para a alma, qual que é o próximo passo? Então, acompanhe a gente nessa jornada para que a gente possa realmente aprender mais sobre o que é ser discípulo. O verso base da lição dessa semana, ele está no livro de Isaías, Isaías 55, do versículo 1 ao versículo 13. Por questões de tempo, não vamos ler todos os versículos, mas eu vou citar algumas coisas que se encontram nesses versos. Bom, nesse texto de Isaías, nós vemos ali Deus ele fazendo um convite para que a gente possa se voltar para Ele. Nós vemos promessas para que nós possamos realmente obter qual que é as promessas que nós obtemos quando a gente se aproxima de Deus. Nós aprendemos a diferença entre os pensamentos nossos e os caminhos nossos versus os pensamentos e os caminhos de Deus. E o verso 11 é um verso interessante, que ele fala que a palavra de Deus ele jamais volta vazia. Ou seja, ele enfatiza o poder que tem na palavra de Deus. Quando a Bíblia fala que ela não volta vazia, toda vez que você lê, toda vez que uma pessoa é exposta ao que está escrito nesse livro, ela causa algum tipo de efeito. Então nunca a palavra de Deus volta vazia. Bom, mas o que tem de importante, o que tem de grande nesse livro? Nessa biblioteca milenar. Livro esse que ele foi escrito ao longo de aproximadamente 1.600 anos, desde o ano 1500 a.C. até aproximadamente o ano 100 depois de Cristo, por cerca de 40 autores, dentre eles pessoas das mais variadas posições e formações. Nós tínhamos reis, pastores de ovelhas, pescadores, fazendeiros, sacerdotes, estadistas, apóstolos, pessoas das mais variadas culturas, idiomas. E como que um livro ele pode ser tão especial? Como que esse livro ainda impacta milhões de pessoas nos nossos dias? Bom, a resposta parece ser muito simples, porque esse livro é um livro realmente que vem de Deus. Os autores eles foram inspirados pelo Espírito Santo para poder escrever, mas a autoria desse livro é uma autoria divina. Prova disso é que mesmo ele sendo escrito por pessoas que na sua grande maioria não tiveram contato e viveram em épocas distintas, é um livro que ele não se contradiz. É um livro que tem uma mensagem central, uma mensagem cristocêntrica. É realmente um livro sobrenatural. Mas você pode estar se perguntando, Fábio, o que isso tem a ver com o tema da lição? Nós estamos estudando sobre fundamentos do discipulado. Bom, queridos, é muito simples essa resposta. O que tem a ver é que nós, como ser humano, nós somos limitados e nós não temos a capacidade, por mais esforçado e dedicado que nós sejamos na obra, nós não temos a capacidade de por si só, agir no processo de conversão de uma pessoa. Nós dependemos do poder que vem dos céus. E é por isso que nós estamos estudando como obter esse poder. Por isso que a lição da semana passada, a lição dessa semana e a próxima é justamente a forma de obter esse poder. E essa semana nós vamos estudar como que a palavra de Deus ela se relaciona para que a gente possa obter esse poder. Bom, eu queria avançar com vocês para a lição de segunda-feira.
A lição de segunda-feira, ela tem por tema caminhos e pensamentos. Você já deve ter ouvido falar no meio cristão que a palavra de Deus é uma palavra revelada, falando sobre a Bíblia, né? Que a Bíblia, a gente sabe que ela não é um mero livro de história, mas às vezes a gente ouve, é a palavra de Deus revelada, que é verdade, realmente é a palavra de Deus revelada, na verdade é uma das maiores verdades que tem, mas infelizmente esse termo muitas das vezes ela está se tornando um clichê, ou seja, algo que a gente fala sem parar para pensar no que realmente significa, algo que a gente fala sem entender o seu significado. Bom, eu queria te fazer um convite, vamos abrir a Bíblia? Isaías 55, nós vamos ler 4 versos, o verso 6 a 9, e eu queria que você prestasse atenção nesses versos e contasse aí na sua Bíblia quantas vezes se repete as palavras caminhos e pensamentos. Tenta entender o que a Bíblia quer dizer com caminhos e pensamento nesses versos. Então Isaías 55, o verso 6 fala assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E o verso 8, porque o nosso pensamento não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não sei se você chegou a contar, então olha na sua Bíblia de novo, mas ali a palavra caminho e pensamento ela aparece em 2 contextos distintos. Primeiro, o caminho e o pensamento dos ímpios. E ímpios é todo aquele que não está seguindo a Deus, que não está fazendo a vontade de Deus. Em contraste com os caminhos e pensamento de Deus. Então Deus coloca que por melhor que sejam os nossos caminhos, que por melhor que sejam os nossos interesses, se eles não estiverem alinhados com as palavras de Deus, eles estão muito distantes. E aí Deus ele compara através de Isaías, falando que assim como o céu ele está alto, muito mais alto que a terra, assim também são os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus para a nossa vida. Muito bonito isso, né? Mas aí você deve estar se perguntando, mas e aí, como que eu sei quais são os caminhos? Como que eu sei quais são os pensamentos de Deus para a minha vida? Bom, queridos, a resposta você já deve estar com ela em mente, uma vez que a gente está estudando a palavra de Deus, e é verdade, você tem razão. Os caminhos de Deus, a forma que eu consigo saber quais são essas respostas é lendo a palavra de Deus. Abre sua Bíblia, Mateus 22. Mateus 22, o verso 29, Jesus Cristo ele faz uma repreensão até muito dura. E isso serve para a nossa vida, que ele fala assim: Respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É um verso curto, mas tem informações importantes nesse verso. Primeiro, que quando eu não conheço as Escrituras, Jesus coloca como um erro, ou seja, eu tenho que buscar conhecer esse livro, eu tenho que dedicar em conhecer. E quando eu não conheço, a informação que esse verso passa é que é um erro. Bom, essa é a primeira informação. A segunda informação que esse verso me dá é o poder que a palavra de Deus tem. Então, o poder que a Escritura tem para nós. Então, ou seja, se você precisa de uma fonte de poder para ser discípulo, aqui está essa fonte de poder. Bom, eu queria avançar um pouquinho mais agora na lição de terça-feira. Então, jovens, terça-feira. A lição de terça-feira, ela tem como um tema ponto de contato. Ali, ele tem um versículo na lição, que está em 1 Coríntios de 3 a 6, eu vou citá-lo aqui, não vou ler na Bíblia, onde Paulo, ele fala que ele plantou, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer o poder divino para multiplicar os frutos. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo ele quer dizer que o trabalho de um discípulo, ele, na maioria das vezes, ele é feito por várias pessoas. Várias pessoas fazem parte do processo. Então, Paulo ele quer dizer que ele começou o trabalho, Apolo deu continuidade do trabalho, mas o poder, realmente, para que esse trabalho dê fruto, só vai estar em Deus. E a palavra de Deus tem um papel fundamental e importante para que a gente obtenha esse poder.
Mas aí eu te pergunto, de que maneira que Deus ele produz esse crescimento? Como que você acha que Deus ele produz esse fruto nas pessoas? Bom, antes de responder, é muito conhecido um abismo que existe entre a divindade e a humanidade. Independente se nós estamos falando no mundo cristão, seguidores do Deus verdadeiro, ou outras pessoas que seguem outros deuses, mas independente de qual seja o objeto de adoração, todos têm essa mesma percepção, que o ser humano está distante do divino. O título da lição de terça é ponto de contato, por quê? Ponto de contato é algo que serve para juntar duas coisas que estão separadas. E aí quando nós viemos agora para o nosso meio, para o meio cristão, seguidores de Cristo, muitas das vezes as pessoas estão buscando reduzir essa distância de maneiras errôneas, através de rituais humanos, seja ele qual for, uma peregrinação, algum tipo de ritual humano para tentar reduzir essa distância, ou objetos simbólicos. Nos nossos dias, hoje é muito comum a gente ver óleo ungido, coloca um copo d'água na televisão, coloca a mão na televisão e alguns outros objetos que teoricamente teria um poder místico para reduzir essa distância. A lição ela traz um ponto importante também, que às vezes, de forma errônea, coisas que elas realmente são elementos legítimos de adoração, elementos que realmente fazem parte de uma adoração verdadeira, às vezes sendo usada como algo místico também. E a lição ela traz como dois exemplos a música e a liturgia. E agora eu vou responder a pergunta que eu fiz inicialmente. Qual é a maneira que a gente pode, que Deus ele produz esse crescimento? Como que a gente pode reduzir esse abismo? Bom, em Hebreus 4:12, a Bíblia menciona e coloca a palavra de Deus como algo que é vivo, eficaz, afiado e compara como uma navalha. Ou seja, a palavra de Deus é o instrumento que pode realmente nos colocar em contato com Cristo. É o instrumento que pode nos dar o poder para que eu possa ser um discípulo, para que eu possa ser seguidor de Cristo, para que eu possa realmente me considerar cristão. Então a Bíblia ela não é um livro como um livro de ciência, um livro de informação, onde eu realmente vou ler para obter conhecimento. Quando eu leio a Bíblia, quando eu tenho um contato íntimo na minha comunhão diária, essa é a forma que nós conseguimos ter o contato com o verdadeiro autor desse livro, que é Deus. Bom, vamos avançar, que o tempo não para. Quarta-feira, a lição de quarta dos jovens, sempre ela traz versos bíblicos para que você possa ler e correlacionar com os versos, com o verso principal, o texto principal da lição. Essa semana não é diferente, ela cita alguns textos e eu não vou ler todos e nem citar todos, na verdade nós não vamos aqui ler nenhum, só vou citar algumas anotações que eu fiz na minha lição, quando eu li alguns desses versos. A primeira anotação que eu fiz aqui é Salmo 119:11. Olha que interessante, esse verso ele fala para guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando a gente lê a Bíblia, é importante a gente tentar entender o que aquele verso ele quer nos dizer. Olha que importante. Quando a lição fala assim, guarda no teu coração a tua palavra, ele me dá algumas informações. A primeira informação, que para eu guardar uma informação, para eu guardar a palavra no coração, eu tenho que ler, eu tenho que pesquisar. Só que aí você pode fazer uma pergunta para o verso, mas qual o objetivo de eu guardar a palavra de Deus no coração? E aí o verso já te responde, para não pecar contra Deus. Porque quando você conhece qual é a vontade de Deus, você todos os dias tem a oportunidade de escolher entre fazer o certo e o errado. Então, quando você guarda a palavra de Deus no seu coração, ele te ajuda a realmente se manter no caminho certo. E ainda falando de caminho correto, o Salmo 119:105 também compara a palavra de Deus como algo para nos mostrar o caminho. E eu tomei nota aqui do verso da minha lição que fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Bom, eu não sei quantos de vocês que nos assiste já andou à noite, onde a única coisa que você tinha era uma lanterna. Bom, eu sou desbravador, já participei de muitos acampamentos e caminhadas noturnas, e a lanterna é algo primordial, porque a lanterna é que vai
te mostrar o caminho, mas não apenas mostrar, evitar que você caia em armadilhas, que você pise numa cobra, que você pise num buraco, que você caia num despenhadeiro, que você se machuque com um espinho ou qualquer outra coisa. Quando a Bíblia ela compara a própria Bíblia como luz para o caminho, é justamente para isso, para ela poder nos mostrar qual que é o caminho certo e o errado. E novamente, assim como eu citei no salmo anterior, nós temos todo dia a oportunidade de escolher qual é o caminho, uma vez que agora eu não estou mais em trevas. A palavra de Deus ela nos clareia. E o último verso que eu queria citar, desses versos de quarto, está em Tiago 1:22. Tiago 1:22, ele fala assim: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Então lembra que eu já falei aqui nesse vídeo onde nós conhecer a teoria da Bíblia por si só não faz muito sentido? Bom, a própria Bíblia ela exalta, ela fala isso aqui nesse verso. Ela fala que só você tornar ouvinte, só você conhecer, por si só não faz nada. E ela é até um pouco mais enfática, né? Fala que a gente está se enganando a nós mesmos. Então, além de conhecer, eu tenho que praticar, colocar em prática. Então, leia aí os outros versos que tem aqui na lição e tenta ver como que ele se correlaciona com Isaías 55, que é o verso principal dessa lição. Vamos avançar. Lição de quinta-feira, o título é Alimento Espiritual. Você já deve ter ouvido um ditado popular muito conhecido aqui no Brasil, que é saco vazio? Muito bem, não para em pé. Certamente você respondeu que você conhece esse ditado. Bom, esse ditado ele quer dizer que você sem alimento, você com fome, você sem se alimentar, você não vai estar apto a realizar uma tarefa, um trabalho. Por quê? Porque o seu corpo não consegue ter energias para o tal. E aí, assim como a gente estudou na semana passada, que a oração ela é a respiração da nossa alma, ou seja, sem respiração eu vou morrer por asfixia. Sem oração, eu também vou sofrer por asfixia espiritual, não tenho como espiritualmente sobreviver. A palavra de Deus, ela é o alimento que nutre também para que eu possa obter o poder de ser um discípulo, de fazer um trabalho, de fazer uma tarefa. Eu não consigo desconectar isso, eu não consigo trabalhar para Deus sem conhecer o que Deus quer, eu não consigo trabalhar para Deus sem ouvir a palavra de Deus, eu não consigo fazer... Só que aqui, jovem, tem um problema. Nos nossos dias, assim como na nossa vida pessoal, na nossa vida física, no nosso dia a dia, nós temos alimentos saudáveis, temos também o junk food. Junk food são alimentos ricos em caloria e baixos em nutrientes. Na nossa vida espiritual, nós também temos o junk food. Lembra que nós estudamos na lição de segunda, onde nós falamos sobre alguns rituais ou algumas formas de tentar fazer uma adoração vazia para reduzir o contato? Então, quando eu abro mão da palavra de Deus e tento ter uma vida espiritual, tento me alimentar apenas de rituais, de programas, sem estar conectado com a palavra, são alimentos vazios, são alimentos não nutritivos que não vai nos manter saudáveis espiritualmente. E aí eu te pergunto, como que você tem nutrido a sua vida espiritual? Qual é o alimento que você está fornecendo para a sua vida espiritual? É um alimento realmente saudável, que é a própria palavra de Deus, que vai te deixar forte e nutrido, ou é um alimento vazio? Bom, ainda fazendo uma correlação com o nosso dia a dia, muitas das vezes você se alimentar de algo bom não é fácil. Eu tenho passado por um processo de mudança e melhora dos meus hábitos alimentares, e eu confesso para você que no começo eu fazia não porque eu sentia sabor no alimento bom, eu fazia porque eu entendia que era importante. Só que com o passar do tempo, eu comecei a sentir, o meu paladar ele foi moldado e eu comecei a sentir prazer, sabor no alimento saudável. E hoje, quando eu vou me alimentar de uma comida saudável, eu faço isso não porque eu sei, ou não apenas porque eu sei que isso é importante, mas porque eu sinto sabor nisso. Talvez você tenha dificuldade de estudar a palavra de Deus, talvez você não tenha concentração, talvez quando você começa a ler dá sono, talvez a mente comece devagar, mas eu conto uma coisa para você. Se você insistir em ler esse livro,
em dedicar tempo, certamente o seu paladar espiritual também vai ser moldado. E em pouco tempo você vai sentir entusiasmo, paixão, compromisso por tudo aquilo que está na palavra de Deus. Bom, finalizando, e aí nós fechamos a lição dessa semana, a lição de sexta-feira, que mostra que Cristo é o objeto central da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. E eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, eu vou ler uma pergunta que está na lição e vou correlacionar com uma pergunta que eu tenho a fazer para você. Certamente você está assistindo esse vídeo, você é cristão, e a definição de cristão é que é seguidor de Cristo. O que é um seguidor de Cristo? Algo que imita Cristo. E aí eu pergunto, tem você imitado a Cristo? Eu vou ler um pedacinho de um texto do livro Testemunhos para a Igreja, que a autora Ellen White ela começa com uma pergunta. E ela fala assim: qual é a causa da escassez existente na igreja? A resposta é: permitimos que a nossa mente se afaste da palavra. Se a palavra de Deus fosse comida como alimento espiritual, se fosse tratada como respeito e consideração, não haveríamos necessidade dos muitos e repetidos testemunhos que são concedidos. Então aqui a Ellen White ela responde, ela faz uma pergunta e responde: olha, a nossa situação hoje que nós vemos aí fora e na própria igreja é por falta do alimento espiritual que é a palavra. É interessante que ainda nesse livro tem um texto que fala assim: muitos fracassam em imitar o nosso sagrado modelo, em virtude de estudarem tão pouco os traços de seu caráter. Lembra como eu te perguntei, tem sido você imitador de Cristo? Tem tido sucesso nessa imitação? Então o sucesso ela está atrelado ao conhecimento da palavra de Deus. E aqui ela continua falando: tantos estão repletos de planos envolventes, estão sempre ativos, de modo que não lhes sobra tempo ou espaço para Jesus, que se torne para eles uma íntima e preciosa companhia. Não remetem a ele a cada pensamento, ação, questionando: é este o caminho do Senhor? Se o fizessem, andariam com Deus, como fez Enoque. Então eu queria finalizar a lição dessa semana, jovem, te convidando para novamente ler o que está em Isaías 55, de 1 a 13, e refletir e meditar em tudo aquilo que a lição tem nos trazido, como eu posso obter poder para ser um discípulo. Eu queria te convidar para você meditar e falar: Deus, qual que é a aplicação desses versos para a minha vida? Queria te convidar para poder realmente fazer uma aliança com Deus para que você seja um ávido estudante da palavra, mesmo que no primeiro momento você tenha dificuldade. Eu queria te convidar para que realmente você pudesse colocar tudo isso em prática, seja na sua faculdade, seja na sua escola, no seu trabalho, na sua família e na própria igreja. Que tudo aquilo que você aprendeu você coloque em prática. Então com isso nós finalizamos a lição dessa semana. Então pense nisso, em tudo isso que nós falamos aqui, e que Deus abençoe. Então lembre-se, a prática vai te dar entusiasmo, paixão e compromisso. Deus abençoe.